Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 30/1, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão, pessoal. Mercado da bola ainda tá fervendo, mesmo depois da chegada de Lucas Paquetá. O Flamengo não para, pessoal. Tem a partida aí de Flamengo e Corinthians pela grande final aí no domingo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Olha só, hoje tem de tudo por aqui, viu? Tem Paquetá, tem Savarino, tem a fúria do Fernando Diniz. E a gente começa com o líder do Brasileirão, o Botafogo. Tem um baile para cima do Cruzeiro, não? 4-0. Tá lá na ponta pelo saldo. Flamengo, Lucas Paquetá ia ser apresentado hoje no Ninho do Urubu, só que os planos mudaram. Edson Viana, cadê? Ó, tá cabeludo, tá diferente, mas tá ligado em tudo. Sabe todas as informações do Flamengo. Boa tarde, meu amigo. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a ideia era essa, mas não acabou acontecendo porque o contrato do Paquetá com o Flamengo ainda não tinha sido assinado. Inclusive, até a nossa última atualização, isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque há uma pendência particular do Paquetá com o West Ham da Inglaterra. É uma questão burocrática, vai ser resolvida a qualquer momento, mas acabou travando a assinatura do contrato. O Paquetá esteve hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu, ele fez um treinamento à parte, não treinou ainda com os demais jogadores, porque isso só pode acontecer uma vez que o contrato seja assinado. E aí, qual é o próximo passo? O Flamengo, depois da assinatura, ir lá na CBF tentar regularizar o jogador até às 18 horas. Aí, nesse caso, ele vai estar liberado para ser relacionado para a Supercopa no próximo domingo contra o Corinthians. Dando tudo certo, a ideia do Flamengo é apresentar o Paquetá amanhã de manhã, tem treino aqui amanhã e o time viaja à tarde lá para Brasília. Vamos ver se com ou sem o Paquetá. Eu volto com você, Débora. Boa, Edson, obrigada pelas informações. Certo é que com ou sem Paquetá, domingo tem jogo em Brasília, Flamengo e Corinthians, valendo a Supercopa Rei. A Globo, claro, vai transmitir esse jogão ao vivo. A transmissão começa às 3 horas da tarde. Vai ter show do João Gomes, vai ser coisa boa. E às 4 horas, aí sim, a bola rola. Carlos Gil está aqui com a gente para trazer as informações do Flamengo, agora direto de Brasília. Oi, Gil, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se o Paquetá tá chegando, o Michael tá se despedindo, ele já rescindiu o contrato com o Flamengo, portanto não vem para Brasília. O destino deve ser a Arábia Saudita. Por aqui o sol abriu agora, mas já caiu uma tempestade, clima instável na cidade, mas clima de decisão também. Tem até a taça exposta no aeroporto, nas ruas, a gente já vê muita gente com a camisa do Flamengo, claro, com a camisa do Corinthians, nessa decisão da Supercopa Rei. Aliás, o Flamengo tem sido um frequentador, né, dessas decisões. Nas últimas 6 vezes o Flamengo esteve presente, é o atual campeão, venceu o Botafogo no ano passado. Para essa partida de domingo, o Saúl, por exemplo, só volta em março, o De La Cruz ainda não foi relacionado, né, mas o resto está todo mundo à disposição. Havia até uma dúvida, o Jorginho vai poder jogar, foi expulso contra o São Paulo, não tem nada a ver, o Campeonato Brasileiro ele pode normalmente ser escalado contra o Corinthians nessa decisão da Supercopa Rei, que ganha ares aí até de uma pressão, né, Débora? Porque o Flamengo perdeu do Fluminense no Carioca, perdeu do São Paulo na estreia do Brasileirão, a torcida está querendo saber onde estão aquelas vitórias todas de 2025. Bom, o primeiro troféu pode vir no domingo na Supercopa Rei aqui contra o Corinthians. Torcida super mal acostumada, né, Gil? Obrigada pelas informações, bom trabalho. Vamos falar agora do Vasco, estreou no Brasil. Supercopa, que naquela época era só Supercopa do Brasil, agora é Supercopa Rei. Corinthians venceu 1-0 no Morumbis, gol do Craque Neto. Um beijo pro Craque Neto, meu parceiro. Eu quero saber do Carlos Gil, do Felipe Brizola, se eles lembram desse jogo. Eu nasci em 91, então quando eu estava nascendo, o Corinthians estava vencendo essa decisão. Vocês lembram dessa partida e como que estão os preparativos aí na capital federal? Um abraço, meus amigos. Boa tarde para vocês. Fala, Vini, lembra, Felipe? Eu lembro. Putz, eu lembro, vou falar que eu lembro, eu vou falar que eu lembro, porque, pô, aí é sacanagem. Eu lembro mesmo.
Lembro, claro. Naquela época o Corinthians era o campeão brasileiro, papéis invertidos, né? Gol do Tupanzinho no ano anterior contra o São Paulo, naquela final. E o Flamengo era o campeão da Copa do Brasil, a segunda Copa do Brasil da história, que o Flamengo venceu de uma forma que hoje, nossa, foi um jogo em Juiz de Fora, o Flamengo venceu o Goiás. Estádio meio vazio ali, bem vazio. Segundo jogo, 0-0, Serra Dourada. E aí se encontraram e depois a Supercopa ficou esse tempão todo sem acontecer, só foi voltar em 2019. E o Flamengo é um habitué. Gostou da expressão? Habitué. Também indica a idade, né? Indica a idade, habitué. 7 finais, 6 o Flamengo esteve presente. Só em 2024 que não, né? Palmeiras e o São Paulo foi campeão contra o Palmeiras. O São Paulo foi campeão. Mas para não falar que eu não tenho memórias futebolísticas dessa época, a minha primeira memória futebolística é a final da Copa de 90. Aí, tá vendo? Argentina então, e Alemanha. Somos noventistas. Na verdade, eu sou da década de 70 ainda. Vamos falar de Flamengo. Vamos falar de Flamengo hoje. Antes de mais nada, eu quero falar da satisfação de estar aqui com meu amigo Felipe Brizola, companheiro de seleção, começando um ano de Copa do Mundo. Álvaro Santana está aqui atrás das lentes, também estará conosco na cobertura da seleção. De volta a Brasília, onde fizemos alguns jogos das eliminatórias. Agora, Brizola, é uma final que muita gente pode... é uma coisa meio amistosa, início de temporada. Agora, as circunstâncias levaram a dar um peso de final mesmo para os dois, né? Peso de final e até porque não foi o começo de ano dos sonhos das duas equipes. São circunstâncias, as duas pagam o preço. Eu concordo quando o Arrascaeta fala do sucesso, né? Você paga o preço do sucesso do ano passado, porque o Flamengo teve que viajar para jogar, né, a Copa Intercontinental, sim. E o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil até o dia 21 de dezembro contra o Vasco. Ou seja, eles teriam, se tivessem tido 30 dias de férias, eles teriam voltado a trabalhar com uma semana. Então o Corinthians estaria em pré-temporada, o Flamengo também, né, Gil? E o Flamengo teve que mudar um pouquinho por causa da má campanha no Campeonato Estadual. Não era o planejamento, esperava-se somar alguns pontos a mais ali. O Sub-20, na verdade, foi muito mal, né? Um empate, 2 derrotas, chamaram a cavalaria, entraram em campos principais, ganharam do Vasco, perderam do Fluminense, perdeu do São Paulo. Então, assim, uma derrota no Carioca, uma derrota na estreia do Brasileiro. É claro que não é uma crise, né, para um time que foi campeão recentemente brasileiro, Libertadores, mas traz uma pressão por resultado. Não tem como não trazer. Tem a euforia da chegada do Paquetá, claro que tem a expectativa de, quem sabe, o Paquetá poder ser inscrito a tempo e participar de alguns minutos, mas tem uma pressão para que o Flamengo dê uma resposta em campo. E tem peso, e você perde uma final, tem peso, tem repercussão. No caso do Flamengo seria terceira derrota seguida, mesmo que pudesse ser uma derrota nos pênaltis. Não é o padrão do Flamengo dos últimos anos. Sem dúvida. Né? E pro Corinthians, o efeito é um pouco contrário. O Corinthians não começa bem a temporada, mas ele tem jogado bem esse tipo de jogo, né? Ano passado não houve nenhum grande momento do Corinthians no ano, no sentido de, olha, a equipe tá numa super fase, 5 vitórias seguidas, as arquibancadas apaixonadas pelo estilo do jogo. Não teve isso. Teve troca de treinador, né? Foi o Ramon Dias que foi campeão do Paulistão em cima do Flamengo, depois foi demitido. Ele seria demitido, inclusive, se tivesse caído na semifinal contra o Santos lá no Paulistão, já estava tudo certo. Passou do Santos, foi campeão contra o Palmeiras, mas depois caiu no Brasileiro. O Dorival fez algumas partidas importantes no Campeonato Brasileiro, mas ele se acertou mesmo na reta final ali na Copa do Brasil, foi muito bem, eliminou o Cruzeiro, que era favorito, e foi buscar um título no Maracanã. Então, para esse tipo de jogo, há um entendimento de que a preparação da comissão técnica do Dorival, do Lucas Silvestre, do Raoni, é sempre muito boa, eles gostam desse tipo de confronto. Então, pro Corinthians tem um peso diferente, de derrubar um time do tamanho do Flamengo, vai mudar um pouco a torcida corintiana, lá na Vila Belmiro, na derrota pro Bahia, teve isso também, os dois perderam de virada na estreia do Brasileiro, cobrava, domingo é guerra e tal. O Flamengo não jogou em casa, né? Jogou no Morumbi contra o São Paulo, perdeu também. Mas existe sem dúvida nenhuma, essa vontade e essa necessidade de mostrar, de vencer, de iniciar a temporada como terminou o ano passado. Só para a gente dar uma encerrada aqui, lá no fundo, agora há pouco havia alguns torcedores que estão fazendo tour aqui, porque existe o tour do Mané Garrincha. Muito torcedor já está aqui na cidade, viu? É claro que em Brasília a torcida do Flamengo é enorme, do Corinthians também, como no Brasil inteiro, mas muita gente já está por aqui. Eu vi chegando ao estádio alguns torcedores, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians, a galera já tá se criando um clima aqui de decisão na cidade, viu, Vini? E a expectativa, a organização pode até ser que bata o recorde. O recorde do ano passado foi 70.027 no Brasil e Colômbia, 2-1 Brasil, gol do Vini no fim, e eles estão acreditando que eles podem chegar nesse número, que seria um número maravilhoso, né, Gil? Sem dúvida nenhuma. Amigos, é o seguinte, eu tava ouvindo as informações e lembrando da entrevista do Ronaldinho Gaúcho, que falou que jogou com muitos craques, mas que a tabela mais fácil dele era com o Alex. E aqui fiquei assistindo vocês tabelando aí de um lado pro outro, ficou legal de acompanhar, viu? Prazerzaço estar com vocês aqui, um abraço pro Álvaro Santana, nosso repórter cinematográfico. Valeu, beijo.
E Carlos Gil dando show ali nessas lembranças, sabe tudo da história do futebol e do samba. Próxima entrada também vamos falar sobre samba. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o mercado da bola tá bombando aí pro Malvadão, que busca mais reforços aí depois de Lucas Paquetá. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Informações. Antes, um comentário rápido sobre São Paulo e Flamengo. O Flamengo perdeu de maneira justa, vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que foi muito mérito do São Paulo, como o Crespo montou a equipe e também responsabilidade do Flamengo, que em determinados momentos do jogo mostrou um pouco de salto alto. E eu vou pegar dois lances que para mim foram emblemáticos nesse jogo. Primeiro, o Carrascal teve uma chance maravilhosa de botar a bola na rede e, ao invés de fazer o simples, quando ele sai na cara do goleiro Rafael, era só cortar o goleiro e bater pro gol e estufar a rede, ele quis fazer um gol bonito, quis enfeitar e acabou desperdiçando a oportunidade. E o segundo lance para mim emblemático é o do Pulgar, no segundo gol do São Paulo. Ele poderia ter feito algo simples também, ter tirado a bola, mas tentou enfeitar no momento que não podia enfeitar e acabou dando um gol para o São Paulo. Não é caça às bruxas, não é para entrar em desespero. Início de temporada, estamos ainda em pré-temporada, o Flamengo se reapresentou no dia 12. Porém, serve de alerta, porque o Flamengo precisa mudar a postura. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o São Paulo. E se perder no domingo para o Corinthians, será a terceira derrota seguida do Flamengo. Então, abre o olho, jogador, porque a temporada está começando e ninguém quer ficar sob pressão. Outro comentário rápido, Arrascaeta entrou mal em campo e nitidamente está muito abaixo ainda fisicamente dos atletas, o que é normal, estamos ainda em pré-temporada. O Jorginho, para mim, também, embora nem tanto quanto o Arrascaeta, mas ainda está abaixo dos demais. E eu estou mencionando esses dois porque esses dois fizeram as suas respectivas estreias na temporada. Os dois entraram em campo pela primeira vez em 2026. Agora, vamos falar do Paquetá, que chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou por volta de 11 horas no Galeão, aeroporto internacional daqui do Rio de Janeiro. Deu entrevista à Flamengo TV e eu vou pegar uma frase dele aqui que de verdade me marcou muito, que eu acho que expressa muito o sentimento do Lucas Paquetá, que foi recebido por vários torcedores, botou camisa de torcida organizada, da torcida Jovem Flá, boné, tirou foto com a rapaziada. E para a Flamengo TV ele disse: não tinha outra coisa na minha cabeça, era voltar ou voltar. Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava muito do Flamengo. Gente, o Lucas Paquetá, ele passou por momentos muito difíceis lá na Europa, desde quando começou aquela investigação. Imagina você todo dia ficar pensando e achando que você pode ser banido do futebol. Ele só quer carinho nesse momento. E quando eu falo carinho, é de maneira literal. Ele quer ser abraçado, como ele foi abraçado hoje, de maneira literal, pelo torcedor rubro-negro. E não vai ter lugar melhor para ele se sentir em casa. Flamengo, clube que o revelou. Flamengo é o time que ele torce. Flamengo deu a possibilidade de ele conhecer a esposa dele atual, inclusive, e também deu a possibilidade dessa esposa dar para ele 2 filhos maravilhosos. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá conheceu a esposa dele nos tempos de Flamengo porque ela era estagiária de nutrição da categoria de base. E na ocasião, ela teve que fazer uma escolha entre Flamengo e Lucas Paquetá, porque não podia ter relacionamento entre o profissional e funcionário. Pelo menos era uma exigência da diretoria na ocasião. E ela escolheu ficar com o Lucas Paquetá, ainda bem, estão juntos aí até hoje. Então o Flamengo deu muita coisa para o Lucas Paquetá. Ele apenas quer retribuir isso. Só que ao mesmo tempo ele quer se sentir acolhido, abraçado, sentir o carinho. E aqui no Flamengo ele vai sentir. Além disso, ele terá a possibilidade de conquistar títulos, terá a possibilidade de ter visibilidade para continuar sendo convocado para a seleção brasileira.
Enfim, gente, muita coisa ele vai ter aqui, porque ele precisa disso. Essa frase diz muito. Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava muito do Flamengo. Paquetá, pode ficar tranquilo que aqui a nação vai te abraçar. Inclusive o Paquetá já sabe qual número vai utilizar. O Flamengo já divulgou, será o número 20, em homenagem ao Vinícius Júnior. Ué, como assim? Porque o Vinícius Júnior usou o número 20 antes de ser vendido ao Real Madrid, aqui no Flamengo. E o Paquetá, antes de ser vendido para a Itália, em 2018, lá para Milan, da Itália, ele utilizou 39, 29 e depois chegou usando a 11. A 11 atualmente está com o Everton Cebolinha. Agora você pode ter acesso ao chat. Um número de um jogador assim e dá para outro. Não acho. Seja lá quem for, entendeu? Eu acho que, enfim, tem que ser algo natural. Se o Cebolinha chegasse para ele e falar, pô, usa 11 aí, cara, seu número, beleza. Mas não há necessidade de fazer isso. Lucas Paquetá, portanto, vai usar a 20, que inclusive Gerson utilizou também recentemente, quando voltou ao Flamengo. Inclusive a contratação de Paquetá pelo Flamengo foi destaque em vários jornais do mundo. A Bola Portugal. Flamengo faz história e garante estrela de Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, que ama Lucas Paquetá. O jornal Kicker, da Alemanha. Flamengo bate recorde. Lucas Paquetá está, enfim, deixando o West Ham. L'Equipe da França. O West Ham confirma que Lucas Paquetá vai retornar ao Flamengo, transferência recorde na América do Sul. Marca da Espanha. O Flamengo de Felipe Luís quebrará a banca por Paquetá. AS da Espanha. Paquetá volta ao Brasil por 42 milhões de euros. É isso mesmo. The Athletic, Estados Unidos. O West Ham concordou relutante a vender Lucas Paquetá ao Flamengo. Gente, é uma negociação, uma operação que está dando o que falar no mundo, não só aqui no futebol brasileiro. Marcos Antônio, nós informamos em primeira mão da reunião que teve entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do São Paulo, lá em São Paulo, na capital paulista, para falar do Marcos Antônio. Muita gente noticiou depois dessa reunião e noticiou dizendo que o São Paulo avisou o Flamengo que só vai vender por 25, 30 milhões de euros. Vou falar o que eu apurei junto ao Flamengo. Não teve nada disso de valor. O que teve foi o seguinte: olha só, a gente não quer vender, vamos levar até o meio da temporada, calma aí, não dá para fazer agora, entende o nosso lado, situação complicada, se a gente fizer isso perde força da torcida. Então, o São Paulo de fato não quer vender, mas em nenhum momento chegou para o Flamengo e falou assim, ó, o valor dele é esse aqui, o valor é esse, a gente está cobrando isso aqui. Não teve isso. Embora o Flamengo saiba que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não vai fazer negócio. Ele foi comprado por 4,2, bota aí taxa de 10% de comissão, ainda tem imposto, blá, 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 blá. São Paulo por menos de 8 milhões de euros não vende o Marcos Antônio. Isso é um fato. A questão é que em nenhum momento nessa reunião teve 30 milhões, 25, não teve isso. Teve, calma, não dá para fazer agora. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Como o Paquetá pode se encaixar no Flamengo, quem sabe para o meia ser titular. Comentaristas analisam a contratação do jogador que pode estrear já no domingo. Lucas Paquetá é o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. O meia de 28 anos foi contratado por 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões, e chega ao Flamengo para ser titular. Como ele pode se encaixar no time de Felipe Luís? O reforço entrará na vaga de quem? O GE fez esta pergunta a comentaristas da Globo. Paquetá é um jogador versátil que já atuou em várias posições do meio para a frente. O setor mais comum é pelo lado direito, onde Gerson jogava, e onde Carrascal, Luiz Araújo e Plata têm sido utilizados mais recentemente. Na frente, a concorrência de Paquetá é com o trio Carrascal. Carrascal vem sendo titular na posição. Com a alta quantidade de jogos em temporadas ou em que o Flamengo vai disputar pelo menos 6 competições, Felipe Luís deverá mudar as peças e os esquemas, muitas vezes a depender também dos adversários. O Paquetá oferece diversas possibilidades ao treinador, destacando que não é um jogador de velocidade e que costuma atacar a profundidade. Com Gerson, por exemplo, o Fla atuava com o corredor aberto para Wesley chegar até a linha de fundo.
Uma das alternativas é escalar o meia um pouco mais atrás, utilizando uma dupla de volantes e qualificando a saída de bola. Neste setor, Paquetá disputaria vaga com Pulgar e Jorginho, principalmente Dela Cruz, Everton, Araújo e Saul, que são os reservas da posição hoje. O meia desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira e passará por exames médicos para assinar contrato válido por 5 temporadas. Caso tenha o nome publicado no bid da CBF até sexta, Paquetá já pode estrear pelo Flamengo no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil em Brasília. Pessoal, Paquetá tá ativo, né? Assim, como citou a matéria, cara, tem muitos jogadores para posição, né? Mas Paquetá chega para ser titular absoluto, né? Na verdade, vai ganhar essa titularidade e tem muita qualidade. Não é um jogador de rápido, né? Mas tem muita qualidade no passe, no drible, na batida na bola. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!